Amém. Ele é digno, amados. Jesus é digno. O tema da mensagem dessa noite é nas mãos de Jesus. O propósito é glorificá-lo, é fazer com que tenhamos conhecimento em relação à segurança e em relação a quem é detentor de nossas vidas. Porque se eu perguntar para você, nas mãos de quem você está, qual seria a sua resposta? Será que a sua resposta seria: eu estou em minhas mãos? Será que a sua salvação está nas tuas mãos, meus irmãos? Eu te faço uma outra pergunta. Se a salvação estiver nas suas mãos, você consegue garantir a sua própria salvação? Os seus atos de justiça, seus atos de santificação, aquilo que você e a forma com que você procede passarão no crivo de Deus e dará a você direito e acesso à salvação? Você confia no seu potencial, na sua força, ou seja, a sua vida está na sua mão, na força dos seus braços, ou nas mãos de Jesus? É importante a gente fazer esse tipo de reflexão e verificar essa situação à luz da palavra de Deus, né? Eu queria que vocês abrissem comigo João 6. João 6. Nós vamos ler do 37 ao 48. João 6, 37 ao 48. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Senhor, nós colocamos essa palavra diante de Ti, pedimos ao Senhor que o Senhor traduza essa palavra para os nossos corações, que o Senhor fale conosco através daquilo que você mesmo proferiu, através das palavras que foram de forma sagradas deixadas para que nós aprendêssemos
e que Tu possas produzir em nós as verdades eternas ao Teu respeito, e que caiam por terra conceitos, preconceitos e entendimentos que não são condizentes com a Tua verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Versículo 37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. Eu pergunto para você, quem que vai a Jesus? Quem vai a Jesus? O versículo está dizendo que quem vai a Jesus é todo aquele que o Pai dá. Tudo que o Pai me dá. Você sabia que você foi dado por Deus para Jesus? Você consegue entender a dimensão dessa realidade? Nós falamos aqui há 2 semanas atrás que nós, segundo Efésios 1, somos herança de Deus. E aqui a Bíblia confirma a mesma tese. Jesus fala, ou seja, Paulo falava daquilo que Jesus dizia. Paulo aprendia com os escritos de Cristo também. Nós fomos dados de presente por Deus para Jesus. Nós fomos concedidos a Jesus e hoje nós somos propriedade de Cristo. Nós somos participantes da mesma vida de Jesus e somos co-herdeiros com Ele. Nós temos uma coparticipação com Jesus. Jesus nos recebeu de Deus. E o texto está falando que todo que o Pai me dá virá a mim. Então, quem vai até Jesus, quem professa a fé em Cristo, quem crê em Cristo, quem recebe Cristo no coração, é porque esse processo, na verdade, nasceu já em Deus. Esse processo nasceu no soberano. Deus é soberano e a Bíblia fala que a fé é um dom de Deus. A fé é um presente que Deus dá para as pessoas. Dom é um presente. Então eu recebo de Deus fé de presente e Deus me dá para Jesus. E eu vou até Jesus como resposta. Eu jamais teria condição de dizer, eu me converti. Se formos analisar biblicamente, essa frase é equivocada, porque é Deus quem nos converte a Ele. Ou seja, o ser humano em si mesmo não tem capacidade alguma, nem mesmo para se arrepender, nem mesmo para entender a realidade de Cristo, e não tem em si capacidade para transformar o curso da própria vida. Se dependesse de nós, a nossa escolha seria sempre as coisas ruins, sempre as coisas do mal, sempre as coisas negativas. Jamais escolheríamos coisas boas. Mas em Cristo e através do Espírito que habita em nós, Deus muda a nossa natureza, a nossa história e a nossa realidade. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você já foi a Cristo? Você já foi. Você crê em Cristo. Então isso significa que esse processo de ir a Cristo já se cumpriu na sua vida. E o próprio Jesus está dizendo que quem for a Ele, de maneira nenhuma será lançado fora. Ou seja, Jesus não está dando margem aqui para nenhuma outra maneira. Ele não está dizendo aqui, quem vier a mim e não pecar mais, não será lançado fora. Quem vier a mim e não mentir mais, não roubar mais, não adulterar mais, quem vir a mim e não roubar mais, não vai ser lançado fora. Não é isso que Jesus está falando, não é isso que Ele está proferindo para os judeus. Ele estava aqui deixando bem claro de que uma pessoa que passa pelo processo de convencimento de Deus e que é entregue para Jesus, Jesus
torna-se o responsável pelo cuidado dessa pessoa. E Jesus está dizendo aqui, não é Paulo, não é Pedro, apesar que a palavra tem o mesmo valor e as conotações são dadas e as ênfases são corretas, feitas por qualquer autor, mas aqui nós estamos falando do autor da vida. Ele está dizendo que se alguém vai até ele, se Deus trouxer e essa pessoa vier até ele de maneira nenhuma lançará fora, irmão. Não existe nenhuma possibilidade de Jesus lançar um ser humano ou alguém que o confessou, que professou, alguém que vive com ele, de ser rejeitado por Cristo. Nós somos inclusos. E isso não é eu que estou vos falando, é o próprio Cristo. Eu já preguei coisas contrárias a essa palavra. Eu já coloquei peso nas costas de pessoas que não precisaria ser colocado. Mas, glória a Deus, que os meus olhos foram abertos, como de muitos outros irmãos, e hoje a gente pode ver a realidade da Escritura. E a verdade da Escritura é que quem for até Jesus, de maneira nenhuma será lançado fora. E isso precisa ficar bem claro em nós, queridos. Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Primeiro, irmão, ele desceu do céu. Ele desceu do céu. Ele desceu do céu e ele se misturou conosco. Ele se poluiu conosco. Ele viveu no nosso mundo. Ele sentiu o que a gente sente. Ele teve sensações humanas. Ele se misturou conosco. Às vezes você pode verificar uma situação dessas, traçar um paralelo com um filho. Por exemplo, quando você entra no mundo do filho, o filho te dá atenção. Quando você quer trazer o filho para o teu mundo, normalmente o teu mundo não é tão atraente. Quando você brinca com uma criança, quando você vai jogar alguma coisa com ele, vai fazer alguma coisa que ele gosta, vai andar de skate com o teu filho, vai fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que ele gosta, ele se envolve contigo. E foi isso que Deus fez. Ele se envolveu com seus filhos, se envolveu com a humanidade. Ele se fez homem e veio brincar com a gente, veio participar dos nossos problemas, veio nos limpar, veio nos redimir, veio nos tratar, veio inclusive pagar os nossos pecados. Hoje nós, como pais, pagamos contas dos nossos filhos, né? São várias contas que a paternidade traz até nós, em relação a tempo, a investimento financeiro e outros custos que gerar um filho traz até nós. Então Deus foi quem veio até nós com olhos de amor, de carinho. Ele desceu do céu, ele deixou a sua glória e se rebaixou. Isso aqui fala de humildade. E por que ele fez isso? Não para fazer a minha vontade. Olha só o que esse texto está falando para você. Ele desceu, Jesus veio aqui e não foi para fazer a vontade dele, mas foi para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, ele veio aqui para fazer a vontade de Deus. E olha só como Jesus está falando uma coisa, depois ele vai enfatizar, mais para frente vai reenfatizar e vai fixar. Porque isso aqui é uma verdade absoluta da palavra de Deus, e Jesus fez questão de falar as mesmas coisas de forma diferente. Então agora ele está dizendo no 38, mas a vontade daquele que me enviou. E daí no 39 ele começa dizendo, e a vontade do Pai que me enviou é esta. Ele está aqui colocando dois pontos e dizendo assim, a vontade de Deus é esta. Entendam, meus filhos, a vontade de Deus é esta. Qual que é a vontade de Deus? Que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca. Então Jesus está dizendo que
quem vir a mim, de forma nenhuma eu vou lançar fora. E agora ele está dizendo que ele veio para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é esta: que nenhum daqueles que Deus deu para Jesus se perca. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, irmão. Se Jesus perder você, ele vai estar fazendo a vontade de Deus? Se Jesus te perder, ele vai estar fazendo a vontade de Deus? Se Jesus te perder, ele não é mais perfeito. Se Jesus te perder, ele está perdendo a divindade. Não é possível que isso aconteça, então não é possível que ele te perca. E é necessário que eu e você saibamos disso e entendamos que nós estamos nas mãos de Jesus, queridos, protegidos pelas mãos de Cristo. Nós fomos entregues por Deus para Ele, e é Ele quem agora tem a responsabilidade de nos guardar, de nos proteger. É Ele quem empenhou em nós o Espírito Santo, esse Espírito que não pode ser retirado de nós. É Ele quem declara que nós somos propriedade dEle. Isso é algo tão fantástico e ao mesmo tempo tão simples, mas que pode trazer um resultado devastador para as nossas vidas e para as pessoas que nós conhecemos. Porque nós verificamos hoje na Igreja de Jesus muitas pessoas vivendo aqui na terra como herdeiros meninos, que necessitam de tutores para cuidar das suas heranças. Pessoas ricas espiritualmente, pessoas acolhidas, amadas por Deus, e se sentindo excluídas por causa de pecados. Eu quero dizer para você, mais uma vez, que Deus não tem problema com o pecado. O pecado foi punido em Cristo. E se nós dissermos hoje que Deus tem problema com o pecado, nós estamos diminuindo a cruz de Cristo. Nós estamos dizendo que a cruz não foi perfeita. O sacrifício de Cristo não foi perfeito. Eu preciso ainda de um sacrifício pessoal. Eu preciso me imolar. Eu preciso completar aquilo que Cristo fez. E isso não é verdade. Nós precisamos entender que somos amados incondicionalmente. E esse entendimento pode fazer toda a diferença. Porque quando eu me sinto acolhido, eu fico próximo. Quando eu fico próximo, Ele me limpa. Quando eu não fujo do Pai, eu estou junto com Ele, Ele me aconselha, eu começo a ouvi-lo, eu começo a andar junto com Ele, eu começo a ler mais as Escrituras, Ele começa a abrir mais o meu entendimento, eu vou recebendo maturidade espiritual, vou sabendo quem eu sou, vou entendendo mais quem Deus é, vou recebendo dele a visão correta da minha identidade, porque se nós soubéssemos quem nós somos, esse mundo já não seria mais o mesmo. Se nós tivéssemos um entendimento da capacidade que existe em nós, da liberdade que Cristo nos dá, nós poderíamos estar transformando pessoas à nossa volta. A pastora Eunice acabou de falar e tocar num assunto na oração dela que mexeu um pouco comigo. Nós não podemos deixar dons adormecerem, irmãos. Existem pessoas clamando por uma palavra de amor, pessoas clamando por um abraço, existem pessoas carregando seus próprios pecados, sem ter a informação correta de que são amadas, acolhidas por Deus por causa da cruz, e que Deus quer se relacionar com elas exatamente para fazê-las vencer o pecado. Nós não queremos e jamais vamos dar aqui um passe livre para o pecado. Pelo contrário, a pregação da graça, ela combate o pecado, ela fala não para o pecado, ela busca santificação, ela busca mudança de vida, e ela não vai pactuar com o pecado. Usaremos, pois, nós da liberdade em Cristo para dar ocasião à carne? Não, é óbvio que não.
Agora, quando eu quero vencer o pecado, eu não consigo. Quando eu entendo que ele já venceu, aí eu absorvo a vitória dele, eu consigo vencer pecados. Então a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Quem tem medo da morte aqui? A morte dá um medinho, né? Ficar deitadinho no caixão, assim, cheio de flor em cima, mãozinha cruzada, assim. Pensa nessa cena, olhinho fechado, os irmãos ali do lado, botando a mão na tua mão gelada. Queridos, Jesus está dizendo que a vontade de Deus é que Jesus nos ressuscite no último dia. Precisamos ter essa segurança, essa esperança. Nós somos eternos, como o Nilson falou semana passada, né? A eternidade já começou. Ontem minha mãe fraturou o braço, 73 anos, caiu em casa, passei quase o dia todo lá no hospital com ela, hoje também. E quando chegamos em casa ontem à noite, fiz uma comidinha para ela, e ela, assim, dolorida e reclamando da idade, e eu falei para ela: mas tu é uma menina? Ela falou: mas como, filha, eu tenho 73 anos. Eu falei: 73 anos, mãe, diante de bilhões e bilhões e trilhões, e sei lá, a gente nem consegue mensurar a eternidade. Nós somos meninos, crianças. Vamos envelhecendo um pouquinho, mas esse corpo aqui não nos pertence, não é nosso. Nós não teremos direito eterno sobre esse corpo, sobre esta fisionomia, sobre esta carne. Veio do pó e vai voltar para o pó. Você é uma coisa muito mais linda, muito mais bonita. Você é um espírito eterno que foi colocado aqui na terra para viver um processo de maturidade. Nós estamos dentro de um processo de maturidade. Semana passada eu vi um vídeo do irmão Johnny sobre problemas. Já havia visto algo nesse sentido, mas eu fiz algumas reflexões em relação a isso. Queridos, problemas. Se você não tivesse problemas, como que você viveria eternamente sem problemas? Como que você valorizaria a perfeição? Se você não tivesse um paralelo para comparar com a eternidade sem problemas. Você vivendo eternamente sem choro, mas você não sabe nem o que é choro. Então nós estamos aqui passando por emoções, por esse turbilhão, sabe? Curta a vida, viva o máximo dela, aproveite o melhor dos momentos, passe por momentos de dificuldades, ou momentos de abundância, momentos de felicidade ou de tristeza. Da mesma forma, glorificando a Deus, mantenha a tua fé reta, teu coração reto, não te entrega ao pecado, não deixa a vida mentir para você, te deprimir, te colocar para baixo, não deixa as situações pregarem coisas mentirosas ao teu respeito. Vai para a palavra, saiba quem você é, sacode a poeira e vamos adiante. Vamos vencendo, porque nós somos mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo que nos amou. Vencedor é aquele que batalha e ganha, mais que vencedor é aquele que não batalhou, mas ganhou. Nós não precisamos conquistar essa vitória, Cristo já conquistou, por isso que nós somos mais do que vencedores. É isso que Paulo estava dizendo, versículo 40: portanto a vontade daquele que me enviou é esta. Notem que Jesus está repetindo, não é o mesmo versículo. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele. Você já viu Jesus? Você já creu nele? Já. Você já passou pelos requisitos básicos e únicos da salvação?
Não existe mais nada além de crer para acessar a salvação. E a Bíblia é bem clara, ela deixa bem específico, bem explanado. Basta entender e crer. São os requisitos básicos. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Ter, possuir, ser o portador. Ter em si, ter a vida eterna. Você crê em Cristo, você tem a vida eterna. E diante da eternidade, irmãos, essa vida terrena fica muito pequena, ela fica muito vaga, muito passageira, ela é um vapor que aparece e logo desvanece. Pessoas estão vindo e indo todos os dias, nascendo, morrendo, e tudo isso está na mão do soberano. Ele está governando todas as situações. Não pensem que o planeta Terra é um trem desgovernado, que Deus perdeu o controle e agora está lutando com Satanás para retomar o controle da Terra. Não pense nisso, meu irmão. O plano de Deus é um plano eterno. Esse plano terreno, existem algumas situações muitas vezes que não entendemos, mas nós precisamos olhar para o eterno e verificar que na eternidade existe segurança para nós. Nas coisas temporais nós vamos encontrar insegurança, nas coisas dessa vida. Mas quando você olhar para o eterno, essas coisas temporais serão pequenas. E novamente Jesus fala: e eu o ressuscitarei no último dia. 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Eles estavam reclamando. Ele estava falando isso para os judeus, e os judeus estavam dizendo assim: pois é, mas esse aí não é o filho do José lá, da Maria? A gente não conhece os pais dele? Como que ele está dizendo: eu desci dos céus? Eles estavam reclamando, irmãos. E aqui tem um princípio contido. A reclamação sempre está junto com a incredulidade. Eles não estavam crendo em Cristo e estavam reclamando. Quando nós estamos reclamando da vida, nós estamos deixando de crer no eterno. Quando nós estamos reclamando das situações, reclamando das pessoas, reclamando da economia, reclamando do marido, da esposa, reclamando dos políticos, reclamando de tudo, nós estamos deixando de colocar os olhos em coisas muito mais gloriosas, coisas muito mais altas, muito mais sublimes, porque os céus e a terra passarão, e tesouros devem ser separados nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. Nós precisamos olhar para o eterno, e daí nós vamos ter menos coisas para reclamar, e nós vamos ter muito mais coisas para agradecer. Nós vamos viver muito mais gratos. Versículo 43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, não murmureis entre vós. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Note como Jesus vai enfatizando. Pega esse texto em casa, irmãos, João 6, e dá uma estudada. Ele está falando do pão do céu, está falando da ceia, está falando de cura. Se você for verificar, você vai conseguir colher do Espírito que habita em ti muitas verdades nesse texto de João 6. Um outro dia quero compartilhar com vocês esse texto do ponto de vista da ceia, para a gente conseguir juntos extrair, né, a verdade em relação ao corpo de Cristo e os direitos que nós temos por causa do corpo dele ter sido punido. Ou seja, o corpo de Cristo
foi punido e resolve os nossos problemas terrenos, e o sangue de Cristo foi derramado e resolve nossos problemas eternos, mas isso é um assunto para outro dia. E no final do 44 ele volta a dizer que vai ressuscitar no último dia. Então, se você for estudar, você vai ver que Jesus fala, ele diz de novo, ele enfatiza, reenfatiza, e ele quer dizer com isso tudo uma só verdade. Creiam nisso, tenham isso para a vida de vocês, saibam que isso não foi proferido sem ter sido muito pensado, muito esmiuçado por ele. Ele colocou isso para ser registrado para a eternidade e para que nós tivéssemos acesso a essas verdades, e ele deixou isso claro, claríssimo e muito mais claro, para que a gente pudesse entender. Versículo 45: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Serão todos ensinados por Deus. Você verifica que, através da existência humana, através de acontecimentos, através de fatos, através da natureza e através de N situações, Deus vai ensinando as pessoas. Através da disponibilização da Bíblia, através da pregação do Evangelho, Deus vai colocando suas verdades para as pessoas. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, aquele que ouve e aprende, vai a Jesus. Essa é a verdade bíblica. Versículo 47: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quando Jesus fala em verdade, né? Ele já está aqui usando uma expressão redundante. Ele está usando aqui um superlativo, né? Ele está indo além. Jesus já era verdadeiro, e ele ainda fala: olha, eu estou te falando de verdade, tá? Mas eu estou te falando de verdade, de verdade. É de verdade, de verdade. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Só tem uma diferença aqui em relação ao crer e ao acreditar, porque muitas pessoas acreditam, mas não creem. Porque você pode acreditar em algo e não ter aquilo para você. Você precisa crer e trazer Cristo para você. Você pode estar com sede e acreditar que a água existe, mas é diferente de você pegá-la e tomá-la e saciar a sua sede. E aquele que beber da água que eu lhe der, jamais tornará a ter sede. Então, todo aquele que crê tem a vida eterna. Tem. Ele volta a dizer: tem. Você tem. Então, quando nós colocamos argumentos, ou quando nós deixamos de esclarecer algumas pessoas ao nosso respeito, aliás, à nossa volta, em relação a essa verdade, nós estamos deixando de trazer o maior benefício, talvez, que um irmão em Cristo, ou que um vizinho, um amigo de trabalho pudesse ter, de que é a informação de que quem crê em Cristo tem a vida eterna incondicionalmente, e que esse amor de Deus, quando entendido, ele vai sim transformar as pessoas, e é o Espírito Santo quem santifica. Não existe autossantificação. Nós precisamos ter em nós a informação correta e compartilhar com os outros a informação correta, porque afinal de contas nós queremos um Evangelho, um Jesus que soluciona problemas, e esse nós temos conosco. Mas por que então que muitas pessoas estão dizendo que são cristãs, vivendo em igrejas, e não conseguem se libertar de problemas, de pecados, de vícios e tantas outras coisas, de fofoca, maledicência? Por quê, irmãos? Porque não estão entendendo a cruz e o amor de Deus.
não estão entendendo que precisam se aproximar de Deus para serem santificadas. Às vezes participam de muitas reuniões, mas estão longe de Deus, estão perto do pastor, do pregador, mas longe de Deus, que é quem pode santificá-las, que é quem pode transformar o interior de uma pessoa. Então nós precisamos retirar o pecado, retirar as escamas dos olhos das pessoas e falar para as pessoas: Deus te ama do jeito que você é. Deus te ama prostituto, Deus te ama ladrão, Deus te ama mentiroso. Deus te ama. Nós precisamos entender que o amor transforma. Quando nós apontamos para o pecado e falamos: você precisa mudar para ele te aceitar, você fortalece o pecado e afasta a pessoa de Deus. E nós precisamos ser agentes de transformação, agentes de vida, agentes de restauração. Nós precisamos levar uma palavra de esperança, uma palavra que tem em si poder para transformar as pessoas, e evidenciar o pecado não vai fazer com que esse objetivo seja atingido. Nós precisamos levar o amor de Deus para as pessoas. Nós temos essa capacidade, meus irmãos. Versículo 48: eu sou o pão da vida. Quero fechar com isso. Vou pedir para Nice fazer um louvor, né? Quero fechar com isso. Eu sou o pão da vida. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, meu irmão. Como é que a pessoa se aproxima de Deus? Através da atração dele. Deus atrai, conforme nós lemos no versículo 37: todo o que o Pai me dá virá a mim. Como a gente pode se aproximar do diabo? Do diabo nós já somos próximos quando nós não temos Deus, né? Não, a palavra diz que o mentiroso é o filho do diabo. Certo. Que não adultera, ele se aproxima de Deus. O diabo é o pai da mentira, né? Isso. Mas não é quem mente que é filho do diabo. Isso a Bíblia não fala, né? Então, Jesus, ele se aproximava dos pecadores e ele jamais os acusava. Ele se aproximou de Zaqueu, por exemplo, e falou para Zaqueu: hoje eu vou jantar na tua casa. E Zaqueu não havia pedido perdão, Zaqueu não estava pedindo para Jesus ir até a casa dele, mas Jesus foi com amor para Zaqueu. E o resultado disso foi que Zaqueu se arrependeu. Então, depois de Jesus ter amado a Zaqueu, ele se sentiu constrangido por Deus, se arrependeu e disse que estaria restituindo as pessoas que ele havia defraudado. Então, se nós formos olhar nas Escrituras, sempre que Jesus foi com amor para as pessoas, houve transformação. Sempre que Jesus se aproximou de alguém amando aquela pessoa, houve libertação. Endemoniados foram libertos, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram tocadas por ele, por iniciativa amorosa dele. O amor transforma. Se a gente der ênfase no pecado, a gente coloca a pessoa para baixo. E a depressão é um sintoma satânico. O diabo quer que a gente se sinta acusado e que a gente se sinta diminuído e que nós não manifestemos a glória de Deus, que nós desvalorizemos a cruz. O diabo é o acusador. Aquele que acusa o nosso pecado é Satanás. Interessa a ele evidenciar o pecado, porque quanto mais ele evidencia o pecado, mais ele derruba o homem. Interessa a Deus glorificar Cristo e mostrar para as pessoas que aquele pecado não é algo que deva continuar, mas que em Cristo há esperança para a transformação daquele pecado. O amor de Deus vai transformar qualquer ser humano que crê e vai libertá-lo dos pecados. A graça liberta.
Jesus liberta, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Jesus Cristo liberta. Aleluia. Fecho os olhos pra ver meu Rei em majestade. Tua graça leva o meu ser te amar e me aproximar. Levanto minhas mãos e canto, entrego tudo a ti. Em ti eu sou achado.